para a gente começar a gravar. Então, assim, em relação à tabela periódica, essa nossa aula, eu não passei ainda atividade para vocês. A última atividade que eu passei foi sobre configuração eletrônica. Depois, no finalzinho, se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre a parte de configuração eletrônica, pode perguntar, tá? O formulário já foi liberado lá para vocês. Se eu não me engano, eu acho que tem 3 ou 4 perguntinhas só. Ele não está muito extenso, está bem tranquilo. Sobre a tabela periódica. Primeiro, a gente tem que entender o que é a tabela periódica. A tabela periódica nada mais é do que um instrumento de pesquisa para química. Ela surgiu da necessidade da gente agrupar todos os elementos químicos conhecidos na natureza. No início dos estudos, conhecia-se 3, 4, 5 elementos químicos diferentes. Hoje, vocês podem olhar a tabela periódica, ela tem em torno de 118, 120 elementos químicos diferentes. Imagine se isso não tivesse agrupado e não tivesse regras para se definir esses elementos químicos. Então, assim, sobre a tabela periódica, o que a gente precisa conhecer? Entender o que é uma família ou um grupo na tabela periódica, o que representa os períodos na tabela periódica e as características desses elementos que eu tenho nessa tabela periódica. Quando a gente fala em tabela periódica, nós estamos falando num agrupamento de elementos químicos, um agrupamento de átomos diferentes. Então, conforme foi se descobrindo os elementos químicos, eles foram recebendo nomes. Só que para a gente representar uma fórmula de uma substância, pelo nome ficaria muito extenso. Então, a esses elementos químicos foi dado um símbolo para representá-lo. E esse símbolo do elemento, ele é sempre composto por uma ou duas letras, onde a primeira letra obrigatoriamente tem que ser maiúscula e se tiver uma segunda letra, ela tem que ser minúscula. Essa primeira letra foi definido que o símbolo dela vai iniciar com o nome do elemento em latim. Então, vocês podem ver aqui, ó, o elemento sódio. O símbolo dele é Na. Por que Na? N porque nátrium. Sódio é nátrium em latim, por isso N. O A é a letra de diferenciação, que é a letra minúscula. Quem descobre o elemento, batiza ele. Então, quem descobriu o elemento sódio, diz que o símbolo vai ser N, porque vem de nátrium, e o A, porque ele definiu. Então, quem descobre o elemento é que batiza essa segunda letra. Mas por que é necessário colocar essa segunda letra? No nosso alfabeto, nós temos 26 letras diferentes. Então, como nós temos em torno de 120 elementos químicos conhecidos, não seria suficiente as letras do alfabeto. Então, por isso que se agrupa até 2 letras. Pode ser que lá na frente, quando se descobrir 10 mil elementos químicos diferentes, seja necessário 3, 4 letras para representar um símbolo. Hoje, com 2 letras, é suficiente para a gente representar os símbolos químicos dos elementos químicos conhecidos, tá? Então, isso pode mudar. Lembra lá nas primeiras aulas que eu falei da evolução da ciência, que a ciência ela vai evoluindo, então o que é verdade hoje, amanhã pode mudar? A mesma coisa pode acontecer aqui na tabela periódica. Então, hoje a regra é o quê? Primeira letra maiúscula, segunda letra minúscula. Ah, eu preciso decorar a tabela periódica? Não. Ela é um instrumento de pesquisa. Então, se eu tenho esse instrumento de pesquisa, para que eu vou decorar? Mas tem algumas coisas que eu preciso conhecer da minha tabela periódica para que eu possa pegar a tabela periódica e entender o que eu estou vendo. Então, a primeira coisa é o símbolo do elemento. Então, sempre na tabela periódica vai ter o símbolo e o nome do elemento químico, né? Dizendo a que símbolo ele pertence. Então, vocês olhando aqui a tabela periódica, vocês podem observar que eu tenho o símbolo do elemento e embaixo aqui eu tenho o nome. É sempre nessa ordem? Não. Então, toda vez que você pegar uma tabela periódica, a primeira coisa que você vai procurar na sua tabela é a legenda. No nosso caso, a nossa legenda está aqui. Deixa eu aumentar ela aqui. Deixa eu aqui exibir. Quero exibir ela. Deixa eu ocultar aqui para poder exibir ela grandona. Então, aqui, ó.
Eu tenho que pegar essa parte aqui, que nesse caso a legenda está aqui no meio, ela pode estar aqui embaixo, ela pode estar aqui do lado. Eu vou ler a legenda da minha tabela periódica. Por quê? Para entender a disposição de cada coisa dentro do meu quadradinho. Então, ele está mostrando aqui que o número que está à esquerda do quadradinho em cima representa o número atômico. Vamos relembrar lá o que é o número atômico? O número atômico é representado pela letra Z e corresponde ao número de prótons que o átomo possui. Então, o berílio, Be, ele tem número atômico 4. O fósforo tem número atômico 15. O polônio tem número atômico 84. O bário tem número atômico 56. Então, representa que ele tem 56 cargas positivas dentro do seu núcleo. Porque o número atômico, que é o número de prótons, é a identidade do átomo. Aí eu tenho o quê? O símbolo do elemento, que está mais escurinho aqui no meio. Então, aqui, o lítio, Li, berílio, Be, magnésio, Mg. Então, é o símbolo do elemento. Nesta tabela periódica, o nome está logo abaixo do símbolo. Pode estar em outro lugar? Pode. Por isso que eu preciso da legenda. Porque se fosse sempre do mesmo jeito, eu não precisaria de legenda na tabela periódica. Então, cada tabela periódica que eu pego, a disposição desses dados na tabela periódica pode mudar. Embaixo está escrito assim, peso atômico, que a gente chama também de número de massa, ou massa atômica do elemento. Representa a soma das cargas nucleares. Isso aqui lá no segundo ano, o peso atômico, a massa atômica, ele vai ser bem importante para os cálculos químicos. No primeiro ano a gente não usa, mas lá no segundo a gente vai usar. Lá no segundo ano a gente vai pegar a tabela periódica e vai usar muita tabela periódica. Então, por isso que você tem que entender como que ela funciona. Então, pegou a tabela periódica, leia a legenda. A tabela periódica, quando surgiu, ela surgiu nesse formato que nós temos? Não, ela teve uma evolução até chegar no que nós temos hoje. Essa tabela periódica, que nós chamamos de tabela periódica atual, ela é uma tabela periódica com base na tabela periódica de Mendeleev. Mendeleev foi o primeiro químico que conseguiu agrupar os elementos químicos na tabela periódica, sendo possível ir adicionando novos elementos conforme eles fossem descobertos. O que Mendeleev fez? Mendeleev pegou e colocou os elementos químicos em ordem atômica, em ordem de número de massa, ou do seu peso atômico. Ele colocou os elementos em ordem de peso atômico. Mendeleev. A nossa tabela atual hoje, ela é disposta na sequência de número atômico, porque o peso atômico, a massa atômica, ela varia. Como o número atômico não varia, então fica mais exato. Então, vocês podem ver aqui, ó, o hidrogênio tem número atômico 1. Quem que é o próximo elemento químico? É o hélio, número atômico 2. Vamos para a próxima linha. Lítio, número atômico 3. Berílio, número atômico 4. Boro, número atômico 5. Carbono, número atômico 6. E assim por diante. Então, os elementos químicos aqui na tabela periódica estão em ordem crescente de número atômico. Essa informação é muito importante. Então, vocês precisam saber que na tabela periódica os elementos estão em ordem crescente de número atômico. Vou colocar aqui para vocês. Se alguém quiser copiar, a informação está aí. Quem que foi o autor da primeira tabela periódica? Mendeleev. Às vezes, num exercício vai aparecer Mendeleev.
Aqui. Então, às vezes vai aparecer em algum exercício, aí vocês já têm ali o nome do autor da primeira tabela periódica. Então, essas duas informações é bem importante da tabela periódica. Outra informação importante, como que está dividida a tabela periódica? Ela está dividida em família, que também pode ser chamada de grupo, e períodos. Então vamos entender o que é essas famílias e períodos. Essas famílias e esses períodos que nós temos na tabela periódica. Então vamos iniciar aqui com a nossa tabela periódica de novo. Vamos voltar para ela. Então vocês podem ver que a tabela periódica é formada por colunas e por linhas. É uma tabela. As colunas da tabela periódica, essas linhas verticais, então as colunas representam as famílias ou grupos. Então, na tabela periódica, nós temos 18 famílias ou grupos. Então, vamos colocar ali. Então, nas colunas, que são as linhas verticais, as linhas em pé, é que estão localizadas as famílias. E no total nós temos 18 famílias na tabela. Quem está na mesma família? Por que esses elementos estão ali na mesma família? Por que eu coloquei aqui hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio? Por que eu não coloquei lítio, vanádio, irídio e astato na mesma família? Porque para os elementos estarem na mesma família, eles têm que possuir propriedades semelhantes, características semelhantes. Nós vamos ver que uma das características é possuir o mesmo elétron na camada de valência. Então, para que o elemento esteja na mesma família, precisa possuir características semelhantes. Ou seja, o mesmo número de elétrons na camada de valência. Então, isso é uma característica dos elementos que estão na mesma família. E para o elemento estar no mesmo período, quem são os períodos da tabela periódica? Os períodos da tabela periódica são as minhas linhas. Não são mais as colunas, são as linhas. Então, são as linhas horizontais que eu tenho na tabela periódica. E se vocês podem ver aqui que os períodos vai de 1 a 7. E por que os elementos estão na mesma família? Porque eles têm o mesmo número de camadas. Lembra lá que eu falei para vocês que o átomo parece uma cebola. Então, nessas camadinhas que nós temos da eletrosfera, onde os elétrons estão guardados, cada átomo possui uma quantidade de camadas com elétron. Se eu pegar os elementos do primeiro período, o hidrogênio e o hélio, ele vai ter só a camada K com elétron. As outras camadas do átomo vai estar vazia. Se eu pegar os elementos do segundo período da tabela periódica, o lítio, o berílio, o boro, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor e o neônio, ele tem elétron na camada K e na camada L, que são as duas camadas mais próximas do núcleo do átomo. Todas as outras camadas desse átomo vai estar vazia, não vai ter elétron. Então, cada período representa a quantidade de camadas que o átomo possui. Então, as linhas representam, que são as linhas horizontais, as deitadas, representam os nossos períodos. E os elementos que estão no mesmo período têm o quê? Possuem o mesmo número de camadas com elétrons. Só que a quantidade de elétrons vai variar, não tem problema, mas eu tenho o mesmo número de camadas, tá? Dúvidas até aí?
Então, são duas coisas que nós temos que saber: quem são as colunas e quem são as linhas. As colunas são as famílias e as linhas são os períodos. Só que na tabela periódica, além disso, eu tenho duas linhazinhas aqui embaixo, não tenho? Essas duas linhas abaixo da tabela são chamadas de séries eletrônicas. E elas representam o quê? Os elementos que pertencem à família 3 da tabela periódica. Onde a primeira linha, a primeira série, é chamada de série dos lantanídeos. Ele pertence à família 3 e sexto período. Terminou, Lara? A segunda linha, a segunda série. Então vai terminar. Ué, o computador tá lá. Série dos actinídeos. E os elementos pertencem à família 3 e sétimo período. Eu vou mostrar isso para vocês que eu escrevi aqui. Então, vamos voltar lá para a nossa tabela periódica. Eu vou deixar ela grandona aqui de novo. Então, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos duas linhas. A linha, que é a primeira linha, que é chamada de série dos lantanídeos, e a segunda linha, que é a série dos actinídeos. O que acontece? Todos esses elementos aqui, eles têm as mesmas características. Então, eles têm que estar na mesma família. Só que se a gente observar, o número atômico dele vai crescendo, 57, 58, 59. Aí o que ia acontecer? Eu ia empurrar a tabela periódica bem para a direita. Aí eu ia ficar um espação vazio ali para representar esses elementos que são tudo da família 3. Então, família 1, família 2, família 3. Então, ao invés de eu esticar a tabela periódica, é como se eu dobrasse isso como se fosse uma sanfoninha e guardasse aqui nesse quadradinho do sexto período. Então, família 3, sexto período. Peguei essa primeira linha, dobrei e guardei aqui. É como se eu tivesse uma gavetinha. Então, eu abri essa gavetinha, eu tirei todos esses elementos químicos aqui. A segunda linha, que é a série dos actinídeos, aconteceu a mesma coisa. Também pertencem à família 3, só que agora ele pertence ao sétimo período. Dobrei ele e guardei na gavetinha. Para eu conseguir enxergar, o que eu fiz? Tirei ele da gaveta e estiquei ele lá embaixo. Então, isso que são essas duas séries da tabela periódica. Então, eles têm tudo a mesma característica, pertencem à mesma família e pertencem ao mesmo período da tabela periódica. A série dos lantanídeos e a série dos actinídeos. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Hein? Ficou dúvida aí nas séries? Então, se eu pegar qualquer elemento aqui da série eletrônica, então eu vou perguntar para vocês. Urânio. Cadê o urânio? Vamos procurar o urânio aqui. Ó, o urânio aqui, ele tem número atômico 92. Ele tá aqui. Ele tá em que série? Ele pertence à série dos actinídeos. Então, se eu perguntar para você, qual a família e qual o período que pertence o urânio? O urânio pertence à família 3, porque todos os elementos da série pertencem à família 3. Todos os elementos da primeira série pertencem ao sexto período e todos os elementos da segunda pertencem ao sétimo período. Então, o urânio, ele pertence à família 3 e ao sétimo período. Então, é isso que podem te perguntar em relação aos elementos da série eletrônica. Vamos às famílias. Então, aqui na tabela periódica, nós dividimos a tabela periódica em dois grandes grupos. O que nós chamamos de grupo A,
que representa o que nós chamamos de elementos representativos, que são aqueles elementos que têm a configuração eletrônica bem certinha, que nem a gente segue lá na sequência energética de Linus Pauling, são esses elementos representativos. Quem são essas famílias? É a família 1 e a família 2. Pulo o buraco da tabela periódica e vou lá. Família 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vamos voltar a essa tabela periódica. Se eu pegar a tabela periódica original, quem são os elementos representativos? A família 1, a família 2, pula o buraco da tabela. Tá vendo essa parte que é mais abaixo aqui? Você pula ela e volta de novo. A família 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Então, nas extremidades da tabela periódica, nós temos os elementos representativos, as famílias do grupo A. Esses elementos, eles possuem configuração eletrônica bem certinha, conforme o diagrama de Linus Pauling. E quem é que está no buraco da tabela periódica? Então, nesse buraco, nessa parte mais abaixo aqui, nós temos o grupo B da tabela periódica. Esse grupo B são representados pelos elementos de transição, que quando eles estão na série eletrônica chamado de transição interna, por que interna? Porque ele está dentro da gaveta. E quem está no corpo da tabela é chamado de elemento de transição externa, porque ele não fica guardado dentro da gaveta, ele está externo ali, está aparecendo. Então, as séries eletrônicas são os elementos de transição interna e quem está no corpo da tabela de transição externa. Vou escrever isso para vocês ali também. Então, lá na tabela, grupo A, são os elementos representativos. Quem são as famílias? Famílias. Famílias. 1, 2, aí pula o buraco, vai lá para a família 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Esses elementos, as famílias têm nome especial, que nós já vamos ver. Eletrônica estável. Então, a distribuição eletrônica desses elementos é estável, é sempre bem certinha. Aí nós temos o grupo B da tabela periódica. Quem que é o grupo B? O grupo B são os elementos representativos, elementos de transição. Esses elementos de transição pertencem às famílias 3 a 12. Então, é lá no buraco lá da tabela. Pensa sempre naquela parte mais baixa da tabela. Se ele estiver no corpo da tabela, é transição externa. Se ele estiver nas séries, eles são chamados de transição interna. Tranquilo? Voltamos lá na nossa tabela periódica. Nossos elementos representativos que pertencem ao grupo A da tabela periódica. Se ele pertencer à família 1 da tabela, ele é chamado de metais alcalinos. Se ele pertencer à família 2, metais alcalinos terrosos. Se ele pertencer à família 13, é o grupo do boro, ou família do boro. Família 14, grupo do carbono, ou família do carbono. Família 15, grupo do nitrogênio, ou família do nitrogênio. 16 são os calcogênios. 17, halogênios. E 18, os gases nobres. Então, essas famílias recebem nomes especiais.
Então, é importante que vocês conheçam esses nomes dessas famílias, principalmente a família 1, 2, a 16, a 17 e a 18. Então, metais alcalinos, alcalinos terrosos, calcogênios, halogênios e gases nobres, eles perguntam bastante dessas famílias. Então, é importante que vocês conheçam elas. Não precisa decorar os elementos que pertencem à família. A gente olha lá na tabela, mas eu tenho que saber que a família 1 são os metais alcalinos. Aí eu olho lá quem são os metais alcalinos. A família 16 são os calcogênios. Quem são os calcogênios? Vou lá na tabela periódica, família 16. Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio e não enxerguei aqui. Livermório, o último elemento aqui. Certo? Tranquilo? Então, esses nomes vocês precisam conhecer. Nos períodos, eu já falei para vocês que cada elemento que está num período da tabela tem elétron em determinadas camadas. Então, está na primeira camada, só tem elétron na camada K. Está no segundo período da tabela, vai ter elétron na camada K e na camada L. Está no terceiro período, vai ter na camada K, L e M, e assim por diante. Como que vai ficar aqui na série? A primeira série pertence a que período? Ao sexto período. Então, todos esses átomos aqui têm quantas camadas eletrônicas? 6. Os elementos que estão na série dos actinídeos pertencem ao sétimo período. Se eles pertencem ao sétimo período, eles têm quantas camadas eletrônicas? 7 camadas eletrônicas. Tranquilo? Então, não pode esquecer dessa relação entre período e número de camadas. Lá os elementos representativos a gente já falou, os elementos de transição externa e transição interna também, e o último lá, os gases nobres, a gente já falou também, né? O nome da família. Além disso, a minha tabela periódica, ela pode estar dividida quanto às propriedades físicas do elemento. Metal, não metal, gases nobres e o hidrogênio, que é um ser com comportamento único. Então, de acordo com as propriedades que o elemento tem, quem são os metais? Então, os metais são aqueles elementos que estão mais à esquerda da tabela periódica, então pega da família 1 à família 12 aqui. Esses elementos a gente chama de metais. Esses elementos têm de 1 a 3 elétrons na camada de valência, então é importante saber que o metal tem de 1 a 3 elétrons na camada de valência, que a gente escreve como CV. O que mais que a gente precisa saber? É um bom condutor de calor e eletricidade. Ele é maleável. O que é maleável? Ele é maleável porque eu consigo torcer ele, por isso que eu digo que ele é maleável. E eu posso formar fios. Fio de cobre, né? O cobre é um metal. Ele tem de 1 a 3 elétrons na camada de valência. Ele é usado para conduzir corrente elétrica. Então, ele é um bom condutor de eletricidade. E ele é maleável e ele pode se transformar em fios. Então, essas características dos metais é bem importante. Se eu pegar a tabela periódica de novo, quem são os não metais? Os não metais estão entre a família 13 e 17. São esses elementos aqui, azul, verde aqui, ó. Da 13 a 17, nós temos os não metais. Quais são as características dos não metais? Os não metais, eles têm de 4 a 7 elétrons na camada de valência. Nós vamos falar sobre isso quando a gente estiver falando sobre ligação química, vai ser bem importante. Então, os não metais têm de 4 a 7 elétrons, são maus condutores. Muitos deles são gases. Então, se eu pego lá na tabela periódica e vou ver o estado físico dos elementos, muitos deles são gases. Oxigênio, flúor, cloro, muitos são gases. E aqui, se a gente pensar nos metais, a maioria é sólido. Então, isso daí também diferencia também os nossos elementos químicos. Deixa eu mandar isso aqui para vocês. E aí nós temos o que ainda? Nós temos os nossos gases nobres. Quem são os gases nobres?
é a última família da tabela periódica. Esses elementos têm 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio. E esses elementos químicos dessa última família, eles são isolados na natureza. O que significa isso? Não fazem ligação química. Então eu encontro ele sozinho. Ele nunca vai estar ligado a outro elemento químico, nem a ele mesmo, nem elemento do mesmo grupo. Ele é encontrado sozinho na natureza, tá? Então quando eu pego lá o gás hélio que enche o balão, que é que muda a voz quando a gente engole um pouquinho desse gás, ali eu tenho um monte de átomos de hélio sozinho. Ele não está ligado com outro elemento ou com ele mesmo. Ele está isolado, as bolinhas estão sozinhas, não estão grudadas, tá? E aí nós temos o hidrogênio, que é um elemento único, ele é uma característica única dele. O hidrogênio ele está disposto aqui na família 1, mas tem tabela periódica que você encontra ele solto. Por quê? Porque ele é atípico. Ele se comporta de duas formas. Ele pode se ligar a metal, ele pode se ligar a não metal. Tem hora que ele se comporta como metal, tem hora que ele se comporta como não metal. Então, tudo vai depender de perto de quem ele está. Ele muda de acordo com quem, perto de quem que ele está, tá? Então, o hidrogênio ele tem um comportamento único. Outra coisa que eu já falei ali para vocês. Se eles estão na mesma família, eles têm o mesmo número de elétrons da camada de valência. Lembram-se lá do grupo A, os elementos representativos que têm nome diferente lá, a família? Então, por que, que ele é tão importante? Porque a gente vai trabalhar sem precisar fazer a distribuição eletrônica, a gente sabe quantos elétrons ele tem na camada de valência. Então, se eu pego aqui a minha tabela periódica e eu quero saber quantos elétrons tem o carbono na camada de valência, como ele pertence à família 14, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Os elementos que pertencem à família 17 tem 7 elétrons na camada de valência. Quem pertencem à família 1 da tabela periódica tem 1 elétron na camada de valência. Então, os elementos representativos, a gente consegue saber certinho o número de elétrons. Os de transição, como o elétron gosta de pular de lugar, então eu não tenho fixo isso. Por exemplo, o ouro. O ouro, eu tenho ouro com 1 elétron na camada de valência, mas eu tenho ouro com 3 elétrons na camada de valência. Então, tudo vai depender da forma como que está o átomo naquele momento. Já os elementos representativos, não. Ele é fixo, a quantidade de elétrons na camada de valência. Então, eu sei que, quem está na família 1 tem 1, quem está na família 2 tem 2, quem está na família 13, pula lá, ó, pula o buraco, família 13, tem 3 elétrons. Quem está na família 14 tem 4, 15 tem 5, 16 tem 6, 17 tem 7 e 18 tem 8, exceto o hélio que tem 2. O hélio é uma exceção, tá lá na família dos gases nobres, mas ele só tem 2 elétrons na camada de valência. Então, essa tabelinha está mostrando bem isso. Olha lá, família 1. Antigamente chamava de família 1A, porque é o grupo A, que são dos metais alcalinos. Quantos elétrons eu tenho? 1. Família 2, 2 elétrons. Família 13, 3. Família 14, 4. Família 15, 5. Família 16, 6. Família 17, 7. Família 18, 8. Exceto o hélio que tem 2. Se a gente pegar a tabela periódica e a gente for observar,
Quem é elemento representativo, vamos voltar aqui. Nossos elementos representativos, se a gente faz a distribuição eletrônica, o subnível mais energético, lá 1s2, 2s2, 2p6, o subnível mais energético, para ser representativo, tem que terminar em S ou P. É isso que está aqui, ó. S1, S2. P1, P2, P3, P4, P5, P6. Então, terminou em S ou terminou em P, eu classifico ele como representativo. Terminou em D, eu classifico ele como transição externa. Terminou em F, eu classifico ele como transição interna. Então, eu vou colocar aqui, classificação. Subnível mais energético. Então, vai ficar assim. Se for S ou P, eu chamo ele de representativo. Se ele terminar em D, eu chamo ele de transição externa, porque está no corpo da tabela. E se ele terminar em F, eu chamo ele de transição interna. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Deixa eu achar aqui, ó. Eu queria um outro aqui, ele fez a distribuição eletrônica. Então, aqui, ó, não, esses exercícios não dá aqui para vocês. Então, assim, como é que eu vou saber a configuração eletrônica? Deixa eu pegar aqui. Eu quero fazer uma distribuição. Então, eu vou pegar um elemento químico, ele tem número atômico igual a 6. Se ele tem número atômico igual a 6, o número de prótons dele é 6. E como o número de prótons é igual ao número de elétrons, o número de elétrons é 6. E eu vou fazer a distribuição eletrônica dele aqui. Então, como é que eu faço a distribuição? Eu pego lá a sequência energética e vou fazer. Então, vai ficar o quê? 1s2. 2s2. Já distribuí 2 elétrons. Eu tinha 6, distribuí 4 elétrons. 2 mais 2, 4. Já distribuí 4. Faltam quantos elétrons? 2. Então, o próximo da configuração eletrônica vai ser o 2p. No P cabe 6, só que eu só tenho 2, então eu coloquei 2. Então, eu fiz a configuração eletrônica aqui. O que eu faço aqui nesse elemento químico? Se eu fosse classificar ele, ele seria representativo, transição externa ou transição interna? Quem é o subnível mais energético? O subnível mais energético é sempre o último. Então, se esse é o subnível mais energético, eu só queria pintar ele. Contorno, não, que é o contorno da forma. Eu não vou conseguir pintar só o negocinho. Aqui, achei. O subnível mais energético é o 2p2. Se o subnível mais energético está terminando em P, que elemento que eu tenho aqui? Nesse caso, esse elemento é classificado como representativo. Ah, tá. Eu quero saber em qual período e em qual família esse elemento tá. Para eu fazer isso, eu vou ter que transformar a distribuição em subníveis em níveis de energia. Lembram lá da aula passada? Número 1, camada K. Número 2, camada L. Número 3, camada M. Número 4, N. E assim por diante até chegar na última camada, que é a camada 7. Aonde que eu olho esse númerozinho? Aqui na frente. Então, deixa eu fazer aqui. Então, eu vou lá achar a camada K. Quem que é a camada K? A camada K são todos os átomos que possuem, o subnível, que possui o número 1 na frente. Então, na frente da letrinha, tudo que tiver número 1 pertence à camada K. Então, eu tenho o número 1 aqui, aqui eu tenho o número 1? Não. Aqui eu tenho o número 1? Não. Então, na camada K eu tenho quantos elétrons? 2. Que o número de elétrons é esse númerozinho que eu coloco como expoente. A próxima camada é a camada L. Na camada L é representada pelo número 2. Aonde eu tenho o número 2? Aqui e aqui. Quantos elétrons eu tenho? 2 mais 2, 4. Fiz a configuração em níveis de energia. Então, esse primeiro aqui está em subníveis. Irado! Deixa eu ver.
Oi? E essa distribuição que eu tenho aqui está em, opa, níveis ou camadas. Então, eu fiz a distribuição em subníveis, obedecendo o diagrama de Linus-Pauling, e aqui eu fiz em níveis ou camada. Como que eu vou descobrir a família desse elemento? Então, a família, vou colocar aqui para vocês também. A família eu descubro pelo número de elétrons na camada de valência. E o período eu descubro pelo número de camadas. Então, vamos voltar lá para o nosso exercício. Se a família eu descubro pelo número de elétrons, quantos elétrons eu tenho na camada de valência? Professora, quem é a camada de valência? Vamos lembrar quem é a camada de valência, que nós vimos lá na aula passada. A camada de valência é sempre a última camada do átomo. Então, no caso aqui, a nossa camada de valência, esse azul está muito clarinho. Vou colocar esse aqui. Não, muito claro. Roxo. Não gostei. Não. Quero escuro. Não vai ficar muito escuro aqui. Então, aqui, ó, a camada de valência é sempre a última camada do átomo. Então, quem é a camada de valência aqui nesse átomo? A camada L. Tem quantos elétrons? 4. Se tem 4 elétrons, vamos voltar lá para a nossa tabelinha. Quem tem 4 elétrons na camada de valência pertence a qual família? Família 14. Então, essa tabelinha é importante que vocês saibam. Família 1, 1 elétron. 2, 2. 13, 3. 14, 4. Isso daí vocês precisam saber. Voltando lá para o nosso exercício. Então, lá no nosso exercício, se eu for descobrir a família aqui, então a família, se ele tem 4 elétrons na camada de valência, ele pertence à família 14. Então, o número de elétrons corresponde ao número da família. E em qual período da tabela periódica nós estamos? Deixa eu puxar aqui para cima um pouquinho para eu conseguir fazer aqui. Quero saber o período. O período eu vou ter que contar as camadas. Quantas camadas eu tenho? Uma, duas. Se eu tenho 2 camadas, está em qual período? Segundo período. Certo? Dúvidas? Perguntas? Sem dúvidas? Sem perguntas? Então, assim, ó, na semana que vem eu vou postar as atividades sobre tabela periódica. Esses negócios que eu coloquei aqui no resuminho para vocês, eu já tenho isso digitado. Eu vou anexar junto no material para vocês, para que vocês tenham lá. Quem conseguiu copiar, é importante ter esse material, ou naquele resumo que eu passei para vocês, que um dos primeiros materiais que eu tenho lá no tópico materiais, lá do Classroom de vocês, tem o resumo de conteúdo, tem todas essas informações que eu passei para vocês. É só você achar o tópico tabela periódica, que vai ter essas informações que eu digitei aqui para vocês no chat, tá? Então, lá tem tudo, tudo que vocês precisam saber. Até essa questão de quem é família, quem é período, as características que estão na mesma família, tudo isso tá lá. Tá bom, gente? Perguntas, dúvidas? Não? Então, tranquilo. Então, segunda-feira que vem, nós vamos ter nossa aula de novo, nesse mesmo horário. Então, quem puder participar, participem, estejam aí, porque, tipo, ajuda bastante. Na hora de resolver os exercícios, vocês vão ver que vai facilitar bastante a vida de vocês, tá? Resolver o exercício usando essa aula. Beleza? Beijinho para vocês, até segunda-feira que vem, tá bom? Vou parar aqui a gravação, tá?